Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe nessa sexta-feira, em nome de Jesus. Amém, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Paz e prosperidade, saúde para você, no seu lar e toda a sua família nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Toda tristeza, toda angústia, toda preocupação cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre o seu lar, sobre a tua família nessa manhã de sexta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de começar o nosso assunto, o nosso tema nesta manhã, quero dizer para você não contar para ninguém ainda o milagre que vai acontecer na sua vida. Amém? Você tem bênçãos para receber, então, enquanto você não tiver com a tua bênção nas suas mãos, enquanto você não assinar os papéis, enquanto você não receber o seu milagre, não conte para ninguém ainda, amém? Porque as pessoas são passivas de inveja, de ciúme e de negatividade, pessoas que torcem para que as coisas erradas aconteçam nas nossas vidas. Então, não conte nada a ninguém, amém? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 22. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã de sexta-feira. Amém? Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? E esse é um dos versículos importantes na Bíblia, que Deus dá a instrução para os pais, né, ensinar os filhos desde criança o caminho que eles devem andar, o caminho que eles devem trilhar, um caminho de sabedoria, um caminho justo, um caminho de retidão, um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho sem criar problemas com os outros. Então Deus, ele instruiu o homem, né, para que o homem instruísse os seus filhos através da palavra de Deus, através dos ensinamentos bíblicos, ensinar os seus filhos desde pequeno a conhecer o Senhor, a conhecer o caminho bom, porque quando crianças ainda, elas aprendem, né? Elas aprendem e aquilo nunca mais elas esquecem. Por isso que hoje em dia o inimigo, ele tenta destruir as nossas crianças, destruir a mente das nossas crianças com tanta ideologia, com tantas coisas jogada na mente das crianças desde pequeno. Por quê? Porque o diabo sabe, se uma criança for doutrinada desde criança, quando ela for mais velha, aquilo que ela aprendeu, ela nunca vai se desviar. Por isso que há tanta guerra, por isso que há tantas ideologias contra as crianças, né? Contra as crianças, para que elas, quando crescer, né? Se for ensinado mal para ela quando ela é criança, então, quando ela for uma pessoa adulta, ela não vai ser uma pessoa boa. Então, se ela foi criada, né, ensinado bem para ela, ensinado um caminho certo, um caminho reto para ela, desde quando ela era criança, quando ela for mais velha, ela não vai se desviar desse caminho. Assim também é a palavra de Deus. Me lembro que quando eu era criança, né, tinha os meus 5 anos de idade, meu pai sempre nos levou para a igreja, sempre nos ensinou, né, desde pequeno a buscar o Senhor, desde criança a buscar a presença de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, louvo a Deus pela vida dos professores de escola bíblica, né, que nos ensinaram, né, desde criança, desde 5 anos de idade, nós aprendemos ali sobre a palavra de Deus, os professores, os pastores, Coronel Camilo, pastor João Leite, né, os pastores antigamente, que conduziu as nossas famílias, o primeiro pastor, né, também que fundou a igreja aqui em Piuí, e conduziu toda a nossa família aos pés do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos por tudo isso, gratos por Deus ter dado essa oportunidade para todos nós. Graças a Deus, boa parte da nossa família, mais de 90%, graças a Deus, está na presença de Deus. Eu digo meus irmãos, minha mãe, né, meu pai, toda a família, em nome de Jesus. Então nós crescemos ali, conhecendo a palavra de Deus. Desde criança eu já decorava os salmos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço. Então desde criança eu já gostava, já tinha algo, né, que me levasse para aquilo que eu faço hoje, que é transmitir a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus às pessoas. Então desde criança eu já tinha esse chamado, né, desde o ventre da minha mãe. Então desde criança eu já decorava, já estava ali
decorando o texto áureo da escola bíblica dominical. Toda oportunidade que me dava, eu desde criança já recitava a palavra de Deus, né? Alguns versículos que eu conseguia dominar. E crescendo ali na adolescência, crescendo até os 13, 14 anos, né? Ali aprendendo muito sobre a palavra de Deus. Houve uma época que toda a nossa família se desviou dos caminhos do Senhor, mais ou menos 7 anos, na década de 90. Toda a nossa família, né, se desviou do caminho do Senhor, mas graças a Deus, 7 anos depois, toda a família retornou para o Senhor Jesus Cristo, né? Toda a família voltou para os pés do Senhor Jesus Cristo. E em 98, eu me lembro que eu me batizei 28 de abril de 1998, passei pelas águas do batismo e sempre fui apaixonado pelas pregações, por levar a palavra de Deus, ser um missionário, ser alguém, né? E pedir para que Deus me usasse. Então, antes da primeira pregação que eu fui pregar, quando foi me convidado, foi Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz assim, né? Buscai, pedir, dar-se-vos-á, buscai e batei, né? Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que bate se abre, todo que busca encontra, e todo que bate se abre. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 7. E eu me lembro que antes de eu começar a pregar, antes de eu começar a ministrar a palavra de Deus, o meu aprendizado foi pregar para as árvores. Antes de eu começar a pregar, eu comecei a pregar para as árvores, que era uma paixão que estava dentro de mim. Então, existiam umas árvores ali perto da minha casa, na casa da minha mãe, onde minha mãe mora hoje, ali perto da mansão do Dr. Wallace, lá no bairro São Judas. E ali tinha até hoje tem as árvores lá, hoje as árvores são maiores, mas quando eu comecei a ter essa fome, esse desejo de transmitir a palavra de Deus, eu me lembro que eu comecei a pregar para as árvores, né? E pregava com autoridade, né, para as árvores. E eu creio que aquelas árvores, elas se converteram de tanta ousadia, de tanta fé que eu estava pregando ali para elas, né? Eu até perguntei se tem alguma árvore aqui que aceita, né, o Senhor Jesus. Brincadeiras à parte, mas eu me lembro que eu comecei pregando para as árvores. E Deus, eu acho que Ele viu aquilo e graças a Deus hoje, pela misericórdia do Senhor, pela misericórdia e a graça de Deus, nós estamos aqui, né, pregando a palavra de Deus. Então, de 98 para cá, eu comecei a pregar no grupo de jovens, grupo das senhoras, grupo dos homens, né, escola bíblica dominical, em alguns eventos que a gente foi pregando e Deus foi moldando, Deus foi trabalhando. E hoje, de 98 para cá, eu nunca mais parei de transmitir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Então, o que eu quero dizer com isso é que aquilo que nós aprendemos quando nós somos crianças, aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos, eles nunca vão esquecer. Se você sempre maltrata o seu filho nunca vai esquecer. Se você ama o seu filho, se você demonstra isso desde criança, ele nunca vai esquecer. Então, por isso também, a Bíblia nos ensina que nós devemos tomar cuidado com as palavras que falamos aos nossos filhos. Porque o que você fala para ele quando criança, ele nunca vai esquecer. Ele sempre vai lembrar. Porque o HD dele está limpo, ou seja, a mente dele ainda está limpa. Está começando a processar, né, os pensamentos, as emoções, está começando a moldar os seus pensamentos, as suas ideologias, né? Então, por isso, que quando criança, além de nós ensinar a verdade, ensinar sobre Deus, sobre a palavra de Deus, por isso que a geração de hoje, a geração de adolescentes e jovens de hoje, quase que não conhece nada de Deus. Praticamente zero. As pessoas conhecem a história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história. E essa é um legado que Deus deixa para os pais, de ensinar os filhos sobre Ele, a existência do nosso Deus. Que Deus existe, que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para salvar todos nós.
E a geração de hoje, a maioria, uma grande parte mesmo, quase 100% da geração de hoje, essa geração mais nova, pouco sabe ou conhece Deus, ou teve uma experiência com Deus. Por isso nós devemos pegar a palavra de Deus, ensinar os nossos filhos a andar no caminho. Não é dizer assim, vai lá e faz, não. É você pegar na mão do seu filho. Ensina a criança no caminho, ou seja, você tem que estar junto com a criança. Não adianta você dizer, falar para a sua filha, olha, faça lá o almoço. Vai lá fazer o almoço. Ela não vai saber fazer. Então você tem que ir lá ensinar, colocar a panela, como acende o fogo, como apaga o fogo, quanto tempo vai ficar ali. Então, a Bíblia nos ensina, instrui a criança no caminho. Você tem que estar junto. Você tem que estar de mão dada, ensinando ali. Não, você faz assim, assim. Então, é dessa maneira que nós devemos ensinar os nossos filhos. Não é com gritaria, não é com brutalidade, não é com violência, mas é com amor, com carinho e com autoridade, com firmeza, que é diferente. Muitos pais acham que corrigir é bater, é gritar, é agredir. Não. Existem várias formas de educar os filhos. Com amor, com carinho. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesta manhã de sexta-feira. Fique com essa palavra, com essa meditação no seu coração. E que Deus possa te abençoar. E que você possa ter sabedoria para lidar com os teus filhos. Para lidar com a sua família. É difícil sim as criações, é difícil sim criar filhos, ainda mais nessa geração de hoje, porque os nossos filhos também querem acompanhar, né? Mas nós como os pais, nós devemos cuidar dos nossos filhos, estar atentos a tudo que acontece ao redor deles, para que eles não sejam influenciados, né? Que eles não sejam tomados por ideologias satânicas, ideologias fora da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nessa sexta-feira. Que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que haja paz e prosperidade, que haja harmonia no seu lar, que haja harmonia no seu lar. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, um beijo no coração, mas antes eu quero orar por você. Amém, Pai? Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar este pai, esta mãe. Meu Deus, esta mãe que muitas das vezes é o pai e a mãe ao mesmo tempo. Meu Deus, abençoe, Senhor, cada um dos membros da família, Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria, graça, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um, Senhor, possa crescer conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Abençoe este lar, abençoe, Senhor, este homem e essa mulher, que muitas das vezes tem preocupação com a educação dos filhos, ó Pai, mas não sabe o que fazer. Por isso, meu Deus, dê sabedoria, conhecimento e graça. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nesta manhã. Amém e amém. Deus te abençoe, um forte abraço, um beijo no coração, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.